Porque está conosco o Rodrigo Reis, que é internacionalista e gentilmente aceitou o nosso convite para falar sobre a perda de Pepe Mujica, José Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai, morreu hoje aos 89 anos. Ontem à noite a gente já tinha a confirmação de que o estado dele era terminal, que ele já estava nos cuidados paliativos. A causa da morte, entretanto, ainda não foi divulgada. E eu estava falando aqui, Rodrigo, mais cedo, que o mundo seria melhor se tivéssemos mais Pepes Mujicas à esquerda, se tivéssemos alguns Pepes Mujicas à direita, se o Centrão tivesse os seus Mujicas, um cara coerente, né, que jamais cedeu à mosca do autoritarismo, né, mesmo entre companheiros. Enfim, um cara que fará falta na política mundial. Tô falando bobagem aqui, Rodrigo? Boa noite para você. Boa noite, obrigado pelo convite. Eu acho que de maneira nenhuma o mundo seria um lugar melhor se a gente tivesse, sem sombra de dúvidas, mais José Mujicas, né, ou Pepe Mujica, um apelido carinhoso, né, uma pessoa que tem um passado, eu acho que bastante desafiador, né, um passado de atuação política, foi uma pessoa que lutou por direitos, né, e liberdades individuais no Uruguai, combateu regimes, né, e teve aí no fim da sua vida, né, no seu mandato, eu acho que decisões muito coerentes, né, decisões muitas vezes progressistas, né, com defesa aos direitos individuais, com uma retomada da economia uruguaia, e sem dúvida, né, um presidente que virou um símbolo, né, mundial em termos de coerência, de trabalho, né, e de uma austeridade muito particular, né. Ele se colocava, e a mídia muitas vezes se colocava, né, como um dos presidentes mais pobres do mundo, né, devido às suas abdicações e questões aí que ele abriu realmente mão de uma possível riqueza como presidente do Uruguai. E eu falei aqui da coerência de Mujica, né, Rodrigo? Ele jamais cedeu à tentação do autoritarismo quando o assunto era Venezuela, quando o assunto era Nicarágua. Ele sempre condenou as atitudes de Chávez, de Maduro, quando a Venezuela começou-se a tornar um estado autocrático, coisa que o nosso presidente sempre teve muita dificuldade de fazer. Eu creio que é um exemplo de fidelidade a princípios e não a ideologias que está faltando hoje no mundo, né? Eu acho que é bastante interessante a gente criar um paralelo, né, porque, sem sombra de dúvidas, né, quando o presidente Mujica ele é eleito, a esquerda latino-americana ela se encontrava no momento de plena ascensão, né? Então a gente ali naquele momento, né, ele tinha figuras aí como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula, né, e o venezuelano Hugo Chávez. E nesse período, acho que o Mujica ele consegue, né, manter boas relações, mas ele vai por um caminho, né, que a gente pode talvez dizer aí de um pragmatismo político, né, de uma ousadia na maneira que ele governa e um distanciamento claro, né, do socialismo chavista, principalmente aí como você colocou. Então, acho que ele cria um caminho, né, sem sombra de dúvidas, aí, com clareza, com, acho que, diversas pautas progressistas, né, que ele ficou muito reconhecido. Então, uma delas a descriminalização da maconha em alguns estados, a outro, né, questões aí sobre o casamento entre homossexuais. Então, acho que pautas que eu acho que ele é lembrado bastante, mas de uma maneira independente, né? De uma maneira talvez aí próxima, né? Dialogando, vamos colocar assim, mas sem necessariamente ter que seguir, né, aí preceitos da esquerda latino-americana. Oi, Rodrigo. Posso perguntar? Por favor. Aldrin. Rodrigo, boa noite. Aldrin falando aqui. Rodrigo, o personagem raro, né? Bastante conhecido, Pepe Mujica, a gente conhece um pouco, mas qual foi o legado assim que ele deixou para o Uruguai? O Uruguai, como era o Uruguai antes dele e o que se tornou o Uruguai após o Mujica? Eu sei que o Uruguai tem um dos maiores IDHs da América Latina, né? Isso é uma consequência do trabalho do governo Mujica também? Qual que é a tua avaliação? Eu acho que ele com certeza teve um impacto, né, bastante significativo durante o mandato dele,
né, porque existia um contexto internacional que, apesar de favorável, né, a economia uruguaia, ela crescia em passos, talvez aí, vamos colocar, não tão largos quanto poderia, né? Então, a informação aqui que eu sempre trago, né, a questão da economia uruguaia, ela crescia em torno de 5% ao ano. Tá? E ele consegue, de uma certa maneira, diminuir os índices de pobreza, né, de desemprego, mantendo eles em baixo ou baixíssimo, e aí, como você mesmo trouxe, né, acho que fazer uma manutenção e um crescimento do IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, para o pessoal que não conhece. Então, são diversos índices, né, que, uma vez agregados, eles dão uma pontuação em termos do desenvolvimento realmente aí que existe na sociedade. E como você mencionou, a sociedade uruguaia é um dos maiores IDHs, né, e teve um salto significativo durante esse mandato aí de 5 anos do presidente José Mujica. E ele deixou também, o Aldrin, Rodrigo, né, o legado da simplicidade, né? Porque ninguém é obrigado a ser Mujica. O Mujica é um cara simples até demais. Eu não gostaria de viver aquele tipo de vida, não é a minha pegada. Aquele sítiozinho, aquele cachorro vadio, o Fusca velho que não pega, ele vai lá e dá uma olhada no carburador, a sandália de couro com aquela unha grossa, né? No meio da reunião ministerial. Então ele era o extremo da simplicidade. Mas ele deixou um legado bacana, por exemplo, que é o da proximidade entre os políticos e a população. Eu estive em Montevidéu, andando com um amigo uruguaio, e ele dizia aqui, essa praça aqui, esse é o palácio, não é palácio, é um prédio, tá? Onde fica a sede da presidência. É um prédio que dá para a rua, que tem um porteiro, em que, se você quiser entrar, você dá lá o seu RG, seu documento, se identifica e entra, tem outras coisas funcionando ali. E na hora do almoço os caras pegam a marmita, pegam a comida e vão comer naquela pracinha ali para tomar um sol, porque faz muito frio no Uruguai em algumas épocas do ano, né? Então eles ficam ali, cara, não tem palácio, não tem guarda presidencial, não tem dragão da independência, não tem muro, não tem lago, não tem jacaré, não tem nada separando a população do presidente, né? Então ninguém precisa usar chinelo de couro durante reunião ministerial, ninguém precisa morar no sítiozinho, que você vai lá e bate palma para chamar, mas pelo menos esse é um país que, enfim, que tem um entendimento de que o político é um ser humano como nós, e que tem que viver no meio de nós, Rodrigo. Eu acho que, sem dúvida, ele cria um pouco dessa visão, né, talvez de uma ideologia, uma maneira, talvez, aí de viver, né, uma vida política que a gente está muito acostumado a associar, né, com privilégios, com salários muitas vezes aí acima, né, da média geral, e as benesses que aqui no Brasil a gente vê praticamente aí de todos os lados, né, em diferentes poderes, no executivo muitas vezes, mas no judiciário, né, como os casos que a gente vê das questões dos super salários aí do judiciário, que é um escândalo, né, são realmente aí uma tristeza, né, para a população que acho que acompanha e é crítica a isso. Então, eu acho que, sem dúvida, ele pauta uma outra visão, né, e eu acho que ele se torna um símbolo, de certa maneira, né, que os outros presidentes também, eu acho que uruguaios aí passam a ter como referência, né? Então, trazendo um pouco de dados aqui para vocês, eu acho que tem, né, ele termina o governo com uma popularidade altíssima, né, ele gira em torno aí de 70%, né, de aceitação, popularidade doméstica efetiva, e ele engata, né, da presidência de 2010 a 2015, ele engata em um mandato para senador, né, e ele passa a dedicar aí também para as questões políticas com a mesma simplicidade na posição de senador. Então, acho que, mais uma vez, né, acho que, como vocês começaram, sem sombra de dúvidas, o mundo seria talvez um lugar mais sustentável, mais saudável, né, e talvez mais com uma certa austeridade também, se todos os políticos não se sentissem nos direitos, né, dos privilégios e benesses que a gente vê, por exemplo, no nosso país.